o vosso microfone desligado, para tentarmos ter uma sessão mais organizada, porque somos ainda bastantes. E se tiverem alguma dúvida, questão ou comentário, podem e devem colocar no chat, porque esta sessão será interativa dessa forma, ok? Nós pretendemos responder às vossas questões e queremos mesmo que participem, mas lá está, como somos bastantes, o modo mais adequado será então pelo chat. A nossa equipa estará também no chat para vos apoiar caso precisem de alguma coisa. Então, como esta é a nossa primeira sessão, nosso primeiro webinar da quarta edição, queria começar só aqui com uma breve introdução. Portanto, já devem ter visto esta informação nas nossas redes sociais, se ainda não, então vão ouvir agora e também convido-vos a seguir as nossas redes sociais. Portanto, as LUCOIs são Conferências Locais da Juventude, são eventos da IONGO, que é uma rede global de jovens que representa oficialmente a juventude e as crianças na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também conhecido pela UNFCCC, que é então o tema principal deste primeiro webinar. Estas conferências permitem aos jovens de todo o mundo, ou seja, existem LUCOIs em todo o mundo, em vários países, permitem aos jovens interagirem diretamente com as estruturas oficiais que atuam nos processos de tomada de decisão sobre as alterações climáticas. Portanto, a LUCOI Portugal é uma destas conferências e nós iniciamos agora a nossa quarta edição, que é organizada pela Youth Climate Leaders Portugal e pela Zero Waste Youth Portugal, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, do Pacto Europeu para o Clima Portugal, pela Associação Transitar, pela Get2C, Embaixada da Juventude e pela Casa do Impacto. A LUCOI Portugal tem quase todos os anos tem sempre uma componente de capacitação, que este ano, tal como outras edições, se materializa nestes primeiros webinars, e também uma componente de participação ativa e significativa da juventude, que é algo que então acaba por distinguir este evento, que consiste então na construção da Carta Nacional da Juventude Portuguesa, que será entregue na Carta Internacional da Juventude, que vai ser entregue pela IONGO na COP30, que decorrerá este ano no Brasil, como devem saber. Este nosso encontro, ou seja, esta construção da carta vai ocorrer no nosso encontro presencial, que vai ser no dia 30 de agosto, na Casa do Impacto. Espero que todos tenham feito já a vossa inscrição, que as inscrições já encerraram, portanto estamos ansiosos por esse dia também. Informo também já que no final de todas as sessões online vamos disponibilizar um formulário de avaliação, que é obrigatório o preenchimento caso vocês queiram um certificado de participação. Portanto, a nossa equipa irá disponibilizar este link do formulário no chat no final de cada sessão, mas também iremos enviar por e-mail e também enviaremos no nosso grupo do WhatsApp, por isso não se preocupem, que terão acesso certamente ao link. Agora que foram feitas todas as introduções, todas estas coisas obrigatórias e mais chatas no início, vamos então oficialmente dar início ao nosso primeiro webinar de introdução às negociações climáticas. Esta sessão vai explorar o papel da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, também conhecido por UNFCCC, que isto é difícil, é um trava-línguas. Vamos perceber então o processo das reuniões preparatórias em Bonn e as dinâmicas das conferências das partes, também conhecidas por COP. Esta sessão terá uma parte introdutória mais teórica, mas depois é incentivada a vossa participação através do chat, como já referi, com questões para que os oradores possam então responder às vossas dúvidas e às vossas questões, comentários, o que quiserem. E para tal, temos então dois oradores incríveis que passo a apresentar brevemente. Primeiro temos André de Castro dos Santos, é pesquisador, advogado e geógrafo, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo e doutor em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lisboa e em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo também. Portanto, mais formado que isto não sei, é complicado, não é, André? É diretor técnico da Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action, conhecida por LA Clima, e é membro do Conselho Consultivo Académico da Youth Climate Leaders, YCL, que é também organizadora deste evento. E depois temos a Marina Guião, que é graduada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, é analista de políticas climáticas também na La Clima,
é Fellow da Youth Climate Leaders e co-ponto de contacto do Grupo de Trabalho de Financiamento Climático da Young, constituinte de crianças e jovens da UNFCCC. Portanto, André e Marina, muito obrigada pela vossa disponibilidade, pelo vosso partilho de conhecimento que vão fazer neste webinar, por terem aceito o convite, e o palco é vosso. Muito obrigado, Bárbara. Vocês me ouvem bem? Se tiver qualquer problema, vocês sinalizem, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, já quase boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na LCOI. É a quarta edição da LCOI, por acaso é a quarta edição também que eu participo, né? Foi uma iniciativa da qual eu participei, inclusive, trazer a LCOI para Portugal pela primeira vez, 4 anos atrás. Então, é muito satisfatório ver essa sala cheia, com tanta gente, ver que o interesse, né, da juventude portuguesa também tem crescido, e então, pessoalmente, para mim também é muito satisfatório ver o quanto essa iniciativa cresceu e foi muitíssimo bem, está sendo muitíssimo bem organizada por toda essa comissão que a Bárbara representou aqui no começo da apresentação. Bem, a Bárbara gentilmente já fez a minha apresentação também, então eu não vou me estender nela. Só acho que talvez um ponto interessante de dizer é que tanto eu quanto a Marina, né, para quem eu vou passar a palavra daqui a pouco, nós tivemos já uma experiência de estar em algumas COPs, né? Esse, por acaso, foi o tema da minha investigação no doutoramento, também no mestrado, também ainda na licenciatura, quando o Acordo de Paris nem existia, né? Então isso também entrega um pouco a idade, mas, então esse é o tema da minha investigação já há bastante tempo, e também tive a oportunidade de estar em algumas COPs, né? E também reuniões dos órgãos subsidiários que acontecem em Bonn no meio do ano, a gente vai falar um pouquinho também a respeito disso na apresentação. Mas, ao todo, contando as COPs e a organização dos órgãos subsidiários, já foram 7 reuniões que eu tive a oportunidade de acompanhar presencialmente. Então, mais do que a teoria, né, acho que a gente vai conseguir trazer aqui um pouco também da nossa experiência, né, de acompanhar o processo. A investigação, muitas vezes, traz o resultado, né, o resultado é relevante, são decisões, isso é parte do direito internacional, né, as decisões das COPs são normas que compõem o direito internacional, mas mais do que isso, é interessante ver o processo disso, né? Processo que, no final das contas, nem sempre aparece, né? Nem sempre se traduz como letra dentro da decisão. Acho que é um pouco disso que a gente quer trazer para vocês aqui, porque, no final das contas, o que a gente gostaria muito é que, cada vez mais, a juventude, e agora especificamente a juventude portuguesa, se envolva cada vez mais no processo de negociação, né? Para que se enxerguem, se vejam dentro dos resultados da COP e que as necessidades, as prioridades de Portugal, especificamente as juventudes portuguesas, de alguma maneira se reflitam também nas decisões. E é isso que a gente gostaria que isso tivesse como resultado, de médio e de longo prazo, né? Então, eu vou passar também a palavra agora para a Marina fazer a sua introdução e depois a gente passa para a apresentação. Beleza. Obrigada, André. Obrigada, Bárbara, Vitória, Mari, Tamires, todo mundo que eu sei que está organizando a LCOI. Sei que dá um mega trabalho, mas mobilizar a juventude e, enfim, tá ativo dentro desse processo da convenção das diversas formas, seja antes, seja durante a COP, é algo que eu me dedico há algum tempo. Então, obrigada por terem puxado a carruagem agora nesse ano de LCOI, mais um ano de LCOI em Portugal. Eu fui também para o primeiro ano da LCOI em Portugal, foi o meu primeiro ano de faculdade aí em Lisboa. Agora eu tô de volta no Brasil, mas eu também estava no primeiro ano como participante, e eu falei, vamos ver quem é a juventude portuguesa que tá ativa na pauta climática, e foi super legal. E diferente do André, eu não fiz pesquisa, ou meu histórico com a convenção não é do lado acadêmico. Eu comecei dentro do ativismo,
dentro do ativismo climático e fui para a COP junto com vários movimentos de juventude para organizar protestos, para organizar ações. E aí, quando eu entendi como o processo funcionava, porque eu também tive mentores, eu tive pessoas que me explicaram como isso funcionava, eu entendi que eu poderia ter mais resultado, ou ser mais útil, ou as minhas demandas seriam mais ouvidas se eu entendesse do processo de negociações e tivesse ativa dentro do processo de negociações. Então, acho que é um pouco disso do que a gente quer passar também hoje. O André vai fazer uma introdução sobre toda a convenção e datas importantes, acordos importantes, e depois eu vou falar um pouco sobre como a sociedade civil consegue atuar dentro desse espaço, que é o que a gente tem feito nos últimos tempos. A minha primeira COP foi em Glasgow, e eu tenho acompanhado o processo desde então. É um prazer estar aqui com vocês. Vou passar para o André. Muito obrigado, Marina. Então, eu vou agora aqui compartilhar meu ecrã, e aí eu gostaria que você ficasse muito à vontade para, caso tenha qualquer dúvida, qualquer questão, levantar a mão, porque a gente vai falar de conceitos, né, alguns conceitos, algumas siglas, e às vezes pode ficar um pouco complicado, então não queremos perder ninguém no caminho. Caso alguém se perca no caminho, por favor, levante a mão que a gente vai resgatar, certo? Muito importante que no final dessa sessão todos estejam, cheguem juntos ao mesmo local, ao mesmo sítio. Muito bem. Não sei se o André vai estar vendo o chat, mas eu vou estar vendo, então eu posso ir respondendo também aqui, se tiverem perguntas. Boa. E depois a gente... Perfeito. Isso seria perfeito, Marina. Obrigada. Nós deixamos, se calhar, as perguntas assim maiores comentários, as coisas mais complexas para o final, mas pequenas dúvidas, se conseguirem ir esclarecendo, seria ótimo. Obrigada. Bem, então, acho que, tendo esse primeiro slide aqui como da introdução, acho que vale a pena só a gente também ter um tempinho para introduzir o que é a Alaclima, né, onde eu e a Marina trabalhamos atualmente. A Alaclima é uma instituição fundada no Brasil que estuda e participa também dos processos de negociação sobre alterações climáticas. Nós também temos uma atuação nacional, principalmente no Brasil, né? A Alaclima é uma organização que nasceu de uma rede de advogados que se interessavam e trabalhavam com alterações climáticas, mas hoje ela é mais do que isso, né? Hoje a rede é uma das ações que o Instituto Alaclima fomenta, né? Então, convido-se, por acaso, aqui no grupo hoje tiverem advogados brasileiros, vocês são convidados a participar da nossa rede, né? A rede é exclusiva para advogados e também para advogados da América Latina, na verdade, então se tiver também, por acaso, alguém de outro país da América Latina, pode também se juntar a nós. Mais do que isso, hoje o Instituto tem uma série de projetos, né, que desenvolvem conhecimento, que promovem e disseminam conhecimento sobre as alterações climáticas. E uma das componentes muito importantes que a gente tem, muito voltada a esse assunto que a gente vai abordar hoje, é que nós temos uma delegação, que hoje já tem quase 15 pessoas, que acompanham, de fato, as negociações dentro da sala de negociações. Então, a Marina, por exemplo, é da nossa equipe que acompanha o tema especificamente de financiamento climático e também vai agora acompanhar mais de perto o tema de transição justa. Eu, durante muito tempo, acompanhei o tema de mitigação, sempre acompanhei o tema de mitigação, também acompanhei o tema de transição justa, acompanhei o tema de transparência, e agora também acompanho de perto o tema de balanço global. O que significa que a COP, né, essas negociações, elas são divididas em várias salas de negociação, cada uma negocia um tema específico. Então, realmente é necessário, quando se vai a uma COP, é muito difícil acompanhar tudo, né? Se escolhe um tema e vai acompanhando aquele tema e cada rodada de negociações são como se fossem capítulos da história que vai sendo contada até que o capítulo final é a decisão, né? O resultado que se chega nesse processo de negociações. Então, eu também aproveito para convidar vocês a acompanharem a Alaclima, porque tem bastante informação que a gente divulga
ao longo de todo o ano sobre as negociações, né? A COP é um processo, as negociações climáticas, ela acontecem em rodadas anuais, né? E a COP, na verdade, é o final desse processo. Muita coisa que acontece ao longo do ano, e uma das coisas interessantes que a gente faz é um boletim mensal de tudo que acontece, é um mailing, então basta entrar no nosso site e cadastrar o seu e-mail ali, vocês vão receber mensalmente um boletim sobre tudo que aconteceu no último mês. E também um boletim também nesse boletim tem a agenda de tudo que está agendado para o mês que está se iniciando. Então, também é uma forma de quem tiver interesse em acompanhar o processo ao longo do ano, né, também essa agenda é disponibilizada. Bom, dada essa introdução, vamos especificamente ao que mais interessa, que é essa parte da introdução teórica sobre tudo que a gente vai falar aqui, né? Então, quando a gente para compreender o que são as COPs, o que está em jogo, o que é abordado ali, é necessário voltar um pouquinho no tempo, né? E, geralmente, quem já parou para estudar alguma coisa relacionada ao ambiente no cenário internacional, muito provavelmente essa história sempre começa na Conferência de Estocolmo, em 1972. Né? Essa conferência é muito importante, ela é um marco na história, que foi a primeira vez em que chefes de Estado se reuniram em um local para negociar e conversar especificamente a respeito do ambiente. Claro que já tiveram muitas outras reuniões multilaterais antes, não foi a primeira vez que questões ambientais foram abordadas em relações multilaterais, mas essa foi a primeira reunião em que o ambiente era o tema central das negociações. Isso aconteceu num contexto específico, vocês vão ver que é muito diferente do que acontece hoje, embora algumas coisas se mantenham. A década de 70 era uma década em que estava acontecendo o processo de descolonização da África, e que o principal objetivo ali era garantir que esses novos países tivessem soberania sobre os seus recursos naturais. E também dentro de um contexto em que a poluição transfronteiriça já acontecia em uma escala que merecia, né, que demandava uma relação, uma negociação multilateral. Ou seja, o processo de industrialização no século XVIII, no século XIX, né, a poluição era principalmente dentro dos seus próprios territórios. Muito rapidamente também, ela também foi passando por outros territórios, principalmente na poluição pelos rios, né, pelas bacias hidrográficas que se espalhavam, então, poluições que aconteciam a montante acabavam também prejudicando países, territórios que ficavam adjacentes. Mas, na década de 70, isso tomou uma escala que os países concordaram que eles precisavam sentar para conversar a respeito disso. Mas também tem esse contexto muito importante da descolonização dos países africanos e entender que esses novos países, agora pela primeira vez, né, países que antes eram colônias, teriam soberania sobre os seus recursos. E o que acontecia? As alterações climáticas ainda não eram uma questão aqui, né? Alterações climáticas são um problema ambiental reconhecido na década de 80, principalmente no final da década de 80. Então, não tinha uma questão de todo aqui, falando sobre alterações climáticas na década de 70, mas tinha uma relação de poluição. Né? E aí tinha uma questão de que os países do norte global, países desenvolvidos, podiam querer usar a questão da poluição para impedir que esses novos países, e países do sul global, tivessem o direito de usar os seus recursos poluentes, recursos esses que os países desenvolvidos tinham usavam há muitos séculos atrás. Né? Ou seja, agora que chegou a vez deles, não, agora a gente descobriu que isso é poluente, então não pode mais. Então, isso também existia ali usar a questão ambiental como também um fator de frear o desenvolvimento, né, desses novos países, de países em desenvolvimento, de países do sul global. Então, a Conferência de Estocolmo, ela teve como objetivo principal também colocar
as cartas na mesa, colocar as regras no jogo, quando se pode, quando não se pode, qual é o limite, e até em que ponto eu posso causar uma poluição que atrapalhe o meu vizinho e como isso pode ser organizado. 20 anos depois, teve a Rio 92, ou a Eco 92, que aí já tem um processo de maturidade muito grande, muito maior em relação ao que aconteceu em 72. De novo, o contexto geopolítico aqui é muito importante, porque em 1972 a gente estava no auge da Guerra Fria, né? Tem esse contexto da descolonização, mas um auge de Guerra Fria. E em 1992, nós estávamos no ano seguinte à queda do Muro de Berlim. Então, isso é um fator muito interessante, porque em 92, o mundo ainda estava no processo de adaptação do que era uma nova divisão, que persiste até hoje, entre norte e sul global, do que antes era uma divisão entre leste e oeste, entre capitalistas e socialistas. O eixo de organização geopolítica não se organiza mais entre leste e oeste, mas sim entre países do norte e do sul global. E essa nomenclatura é muito usada, né, dentro desses acordos que vão surgir aqui na Rio 92, nomeadamente como países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E essa nova divisão, ela é principalmente uma divisão em termos de direitos e responsabilidades que vão surgir a partir desses tratados internacionais. A Rio 92, então, ela foi muito disruptiva nesse sentido, porque ela foi uma das primeiras reuniões multilaterais dentro dessa nova ordem global, após a queda do Muro de Berlim, e também foi um momento em que 3 tratados internacionais muito importantes foram assinados. Foram abertos, na verdade, a assinatura, né? A UNFCCC, que é a United Nations Framework Convention on Climate Change, ou seja, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, mas tem outros 2 também tratados muito importantes que foram abertos para assinatura aqui. A Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação. É uma outra conversa o porquê que não houve um tratado só para abordar tudo, né? Mas, em um resumo muito breve, a questão é, alguns pontos contenciosos, alguns pontos mais difíceis de se alcançar acordo sobre o assunto da biodiversidade, podiam travar avanços nas negociações de clima. Pontos controversos nas negociações de clima poderiam travar avanços na Convenção de Biodiversidade. Então, por isso que também se optou, foi uma escolha política, por manter esses tratados separados, sistemas tutelados por tratados diferentes. O fato é que todos eles têm as suas COPs, né, todos eles têm esse sistema de conferências de partes internacionais que acontecem periodicamente, com uma diferença importante de que a Convenção do Clima é a única que tem essas conferências anualmente. A Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação têm as suas COPs, né, as suas conferências das partes a cada 2 anos. Depois, agora indo especificamente para a parte do clima, né, a gente tem alguns outros marcos importantes. Em 97, na COP3, então, um ponto importante, né, a UNFCCC foi aberta para assinatura em 92, mas ela entrou em vigor em 94. Então, por causa disso, a COP1 aconteceu em 95. E aí a gente tem COPs todos os anos, desde 95, exceto em 2020. A gente não teve a COP em 2020 por causa da pandemia. Então, a COP26, que aconteceu em 2021, deveria ter acontecido em 2020. Então, na verdade, se não tivesse pulado, nós estaríamos tendo a COP31 esse ano, né? A COP30 teria sido no ano passado. Então, não teve COP em 2020, então tivemos a COP25 em 2019 e a COP26 em 2021. Na COP3, então, em 97, a gente tem a assinatura do Protocolo de Kyoto. E aí, qual é a grande diferença entre eles, né? A convenção, tem um slide na sequência que vai ficar mais claro, mas ela trouxe arranjos mais principiológicos e uma constatação, um reconhecimento de que deveria ter uma obrigação diferenciada entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E essa divisão foi feita dentro, né, da UNFCCC. Então, os países desenvolvidos foram listados dentro de um anexo, o anexo 1,
E aqueles países eram países que tinham obrigações imediatas de ações de mitigação, ou seja, de redução ou limitação de gases de efeito estufa. E os países em desenvolvimento, aqueles que ficaram fora do anexo 1, só teriam essas obrigações mais tarde. O que o protocolo de Kyoto fez? Quantificou quais eram os compromissos de redução ou limitação de gases de efeito estufa para os países do anexo 1. Tem outras coisas também, né, mas principalmente a grande novidade que o protocolo de Kyoto trouxe foi essa quantificação dos compromissos, né, das obrigações dos países do anexo 1. Ele também colocou ali alguns instrumentos de mercado, como o mercado de carbono, por exemplo, entre outros, que facilitavam esses países do anexo 1 a cumprir as suas metas, instrumentos econômicos. Pulando depois para 2005, então isso foi o modo como isso aconteceu, como isso foi estruturado em 97. Só que tem um ponto importante que é o seguinte: um determinado número de países deveria ratificar a sua participação nesse tratado. Então, como funciona o processo? Os países nessas conferências, eles assinam o tratado, né, isso pode ser feito pelo chefe de Estado, ou por um diplomata, ou por um ministro que tenha tido os poderes concedidos pelo chefe de Estado para isso, e o país assina. É como se fosse uma declaração uma manifestação de interesse de participar do tratado. Isso significa ser signatário do tratado. Só que depois, esse tratado passa por um processo de ratificação. Isso varia de cada país, né? Então, eu posso dizer como funciona no Brasil, não sei detalhes de como isso funciona em Portugal, mas no caso do Brasil, ele passa por um processo de aprovação como qualquer outra lei. No Brasil, a gente tem um sistema bicameral de Senado e Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Então, esse tratado tem que ser aprovado nas duas câmaras, né, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e depois sancionado pelo presidente. A partir de então, se torna o chefe de Estado manda uma carta de ratificação, e aí, de fato, o país se torna parte do acordo. Ou seja, para se tornar parte, existem duas etapas: a assinatura e a ratificação. Então, cumprindo essas duas etapas, o país se torna, de fato, parte, né? O que acontece? O protocolo de Kyoto, e isso também acontece com o Acordo de Paris e com a própria Convenção, né? Ele determinava que um certo número de países deveria ratificar o tratado para que ele entrasse em vigor, né? E isso era uma proporção em relação à responsabilidade histórica de emissões. Então, o termo era: quando países que representassem 55% das emissões de 1990 tiverem ratificado o tratado, ele então entra em vigor. E percebam que o protocolo de Kyoto, ele demorou de 97 até 2005 para entrar em vigor. Isso acontece por um motivo muito importante. Os Estados Unidos nunca fizeram parte do protocolo de Kyoto. Eles assinaram, isso era o governo do Bill Clinton, mas eles nunca ratificaram. O processo de ratificação, já no governo do George W. Bush, ele foi barrado, mas principalmente porque o Senado americano barrou, né? Podemos conversar um pouco depois também do porquê. Mas o fato é que o Senado dos Estados Unidos não permitiu a ratificação. E, portanto, um grande emissor, não tendo ratificado, precisava de uma assinatura precisava da ratificação de um grande número de países para alcançar os 55%. Isso aconteceu em 2005, quando a Rússia ratificou o protocolo de Kyoto, e aí os outros países, né, que eram ali satélites da Rússia, ex-repúblicas soviéticas, também acabaram ratificando, e aí isso foi a última onda para que o protocolo de Kyoto entrasse em vigor. Em 2009, a gente teve o Acordo de Copenhague. A COP15 é uma COP muito importante porque, vejam, o mundo estava num processo de mudança muito grande desde 1992. Era uma nova ordem mundial, uma nova ordem global que estava se formando após a queda do Muro de Berlim. E muita coisa aconteceu entre 92 e 2009, né? Principalmente o surgimento das economias emergentes, principalmente o que hoje se traduz como os países dos BRICS, né? Que, exceto a Rússia, todos eles eram países capitalistas subdesenvolvidos, né? Esse era o nome que se usava durante a Guerra Fria. Hoje, esse termo subdesenvolvido não se usa mais, né? Se usa país em desenvolvimento, assim como não se usa mais o termo primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? Mas o fato é que, dentro do contexto da Guerra Fria, os países dos BRICS todos, exceto a Rússia, eram países
capitalistas em desenvolvimento. E esses países cresceram, tiveram sua economia muito desenvolvida durante esse período, o que fez com que esses países, embora ainda fossem considerados países em desenvolvimento, eles se tornaram países muito importantes em relação à quantidade de emissões que eles produziam. Então, aquela divisão entre países do anexo 1 e países não anexo 1 fez muito sentido em 1992, mas fazia muito pouco sentido já em 2009. Porque acontecia, a China, por exemplo, e a Índia se tornaram concorrentes importantes de países ricos, de países desenvolvidos, dos Estados Unidos, da União Europeia, e eles não estavam sob as mesmas regras de redução de emissões. Então, isso começou a incomodar, né? Começou a causar um desconforto, porque o balanço, né, o equilíbrio que foi identificado em 90 não se reproduzia mais em 2009. E aí começou a se colocar um acordo que esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, fosse revisto, fosse aplicado de uma outra forma. Ou seja, essa diferenciação em anexo 1 e não anexo 1 não funciona mais. Isso significava que países em desenvolvimento, principalmente essas economias emergentes, assumissem compromissos que antes não cabia a eles. Cabia só aos países desenvolvidos, só aos países do anexo 1. O fato é, não se chegou a um acordo aqui, esses países em desenvolvimento sentaram no seu direito de continuar com uma responsabilidade diferenciada e não teve grande resultado. Teve alguns avanços importantes aqui em 2009, os países em desenvolvimento tinham que dizer metas voluntárias dos seus compromissos de mitigação, enquanto os países desenvolvidos continuavam tendo essas metas postas pelo próprio protocolo de Kyoto, né? Então, já teve ali algum avanço, porque agora os países em desenvolvimento têm que apresentar alguma meta, ainda que fosse voluntária, ou seja, ainda tinha uma diferenciação importante, mas o que se esperava, de fato, não aconteceu. E essa maturidade, de fato, aconteceu em 2015, na COP21. Ou seja, a COP16 abriu uma nova rodada de negociações para que se renegociasse essa diferenciação, até que o Acordo de Paris, em 2015, trouxe uma novidade importante, que foi um meio termo entre o que os países desenvolvidos e em desenvolvimento queriam lá em 2009. Qual foi a principal diferença? Né? Qual foi a grande novidade que aconteceu aqui? Agora, todos os países, sendo desenvolvidos ou em desenvolvimento, trazem atribuem a si próprio os seus próprios compromissos. Não tem mais o compromisso, né, a obrigação que é trazida de cima para baixo pelo tratado. Agora, todas as partes têm a possibilidade de dizer quais são os seus compromissos. E aí sai da pressão política, né, garantir, porque ninguém quer ser o bobo da vez, né? Então tem uma pressão política de que os outros países não aceitam quando uma parte que deveria ter apresentado um compromisso mais ambicioso faz um compromisso, né, pouco ambicioso. Então é muito da política, de um equilíbrio político, de que esses compromissos sejam adequados à responsabilidade histórica, mas também às capacidades atuais de promover uma transição, né, principalmente transição energética, que é um dos principais fatores de emissões de gases de efeito de estufa. E isso funcionou, né? Então, essa nova diferenciação, essa releitura das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, foi aceita pelo Acordo de Paris, né, no contexto do Acordo de Paris, e ele trouxe um componente diferente do Protocolo de Kyoto, que é uma garantia de que os países não seriam punidos caso eles descumprissem o acordo. Isso é uma limitação, mas também tem um componente positivo, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas o fato é que esse fator especificamente permitiu aos Estados Unidos ratificar o Acordo de Paris, né? O fato dos Estados Unidos poder ser potencialmente punido dentro do contexto do Protocolo de Kyoto foi o principal fator que fez, e mais do que isso, né? Os Estados Unidos poder ser punido e alguns dos seus concorrentes comerciais não poderem, né, foi um dos principais fatores que fez o Senado americano barrar. Então, o Acordo de Paris ele também foi arquitetado dentro do contexto do governo do Obama, né, para que ele também fosse construído de uma maneira que ele fosse aceito pelo Senado americano, né?
Então, ele tem algumas fragilidades, mas ele também ele foi talhado de uma maneira que ele encaixasse dentro das exigências da lei americana. Isso é uma questão, esse é um ponto muito importante também para a gente entender fragilidades que o Acordo de Paris tem, mas que não estão lá por acaso. Elas foram aceitas justamente como ter a contrapartida dos Estados Unidos fazer parte dele, né? Eu vou trazer agora um pouco mais de detalhes sobre alguns pontos. Então, a Convenção Quadro, né, para vocês visualizarem melhor aqui, ela funciona dentro de uma analogia com o sistema nacional, como se ela fosse uma constituição, né? E os outros tratados internacionais, eles funcionam como se fossem as leis, né? Então, a gente tem a Convenção, dentro do jargão de direito contratual, é como se a Convenção fosse um contrato guarda-chuva, né? No português, pelo menos no Brasil, se usa mais esse termo, em vez de quadro, se usa mais esse contexto de guarda-chuva, né? Mas o fato é que a Convenção ela é uma moldura principiológica, principalmente, dentro das quais hoje existem 2 tratados internacionais. O Protocolo de Quioto, que ainda está em vigor, embora muito esvaziado, mas ele ainda está em vigor, e só vai deixar de estar quando seja uma decisão que encerre o protocolo, que é muito improvável, né? Então ele provavelmente vai continuar em vigor por algum tempo, improvável, digo, no curto prazo, né? E também o Acordo de Paris. Então a gente tem hoje 3 tratados internacionais ao mesmo tempo em vigor: a Convenção, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, sendo que o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris estão dentro da Convenção, como se fossem leis dentro de uma Constituição, e o Acordo de Paris hoje é muito mais relevante, né, em termos de processo, do que o Protocolo de Quioto. E as decisões das COPs é como se fossem decretos que regulamentam a lei, na analogia também do nacional, né? Então, para que servem as decisões das COPs? Definir como e quais os parâmetros, quais definições vão ser usadas para a implementação dos tratados. Então, quais são as obrigações do tratado? Está definido no próprio tratado. Mas como nós vamos fazer isso? Isso é definido nas decisões das COPs. Tudo bem? Está claro? Pode voltar aqui caso tenha qualquer dúvida, tá bem? Essa aqui foi a divisão, né? Para visualizar como era o anexo 1 e o não anexo 1. Então, os países aqui em marrom são os países que tiveram responsabilidades imediatas dentro da convenção, né? Interessante ver que é norte global, mas não é um norte geográfico, né? Afinal, a Austrália e a Nova Zelândia, principalmente, são países do sul geográfico, que fazem parte do norte global, e também, né, o norte global ele é um parâmetro da linha do Equador. Podem ver que a linha do Equador tem muito sul global acima, ainda a norte da linha do Equador, né? Mas, então, essa é uma divisão visual do que a gente pode ver aqui de como funcionava essa divisão entre anexo 1 e não anexo 1, né? E para encerrar essa parte, eu queria explicar para vocês também, como analogia, sobre o que é a COP, né? E desde que eu ouvi essa analogia, que vem do nosso colega Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, eu nunca mais deixei de explicar de outro jeito. A COP, ela é uma grande reunião de condomínio. Não sei se vocês já tiveram a experiência sociológica, que é participar de uma reunião de condomínio, mas, no final das contas, é muito parecido, né? Qual que é a questão aqui? Imagine que a gente tem um prédio, né? Que nós temos famílias de diferentes classes sociais vivendo nesse prédio, né? Algumas estão lá há muito tempo, elas vivem em grandes apartamentos confortáveis, em andares altos. Nós também temos outras famílias que são os novos ricos, elas chegaram há menos tempo, mas elas já ocupam apartamentos confortáveis nos andares intermediários, e outras estão em andares mais baixos. Em alguns desses apartamentos que são apertados e simples, em alguns deles, mesmo estruturas mais básicas, como uma sanita, por exemplo, não faz polido. Todas essas pessoas compartilham o mesmo prédio, só que elas têm um problema: o prédio está caindo. Se a gente fosse numa reunião de condomínio, temos um problema estrutural no nosso prédio, certo? Como isso seria feito numa reunião de condomínio? Vamos ver qual é o número de apartamentos e vamos dividir, né, o preço da reforma por todos os apartamentos.
Agora, vocês conseguem imaginar o absurdo que seria se a gente fizesse isso no contexto em que o planeta, em que o prédio é o planeta e que os apartamentos são países, certo? Não faria nenhum cabimento. Seria uma completa injustiça isso. Então, esses custos da reforma ou da manutenção do prédio, eles têm que ser divididos, têm que ser compartilhados entre esses condôminos dentro de uma proporcionalidade. E qual é essa proporcionalidade? Isso é muito difícil de chegar a um acordo. Porque quem tem que pagar? Quer pagar o mínimo possível, quem quer receber o mais possível. E é um contexto muito complexo. Mas, no final das contas, uma grande conclusão da minha investigação é que as COPs e o Acordo de Paris e a própria Convenção, antes de serem um direito, um tratado internacional sobre ambiente, eles são um tratado internacional sobre direito ao desenvolvimento. É disso que esse tratado aborda essencialmente. O direito ao desenvolvimento em termos de posso usar o meu combustível fóssil que está no meu território ou não. E é também o direito ao desenvolvimento no sentido de que, será que eu vou continuar conseguindo me desenvolver uma vez que meu território vai ficar mais seco? Ou que o meu território vai ser tomado pelo avanço do nível do mar? É essencialmente sobre... Então, percebam que isso recebe tanto uma percepção de mitigação, redução de gases de efeito estufa, quanto de adaptação. Ambos chegam no ponto do direito ao desenvolvimento. Antes de ser um tratado sobre ambiente, ele é um tratado sobre direito ao desenvolvimento. E é uma dinâmica muito parecida. A Marina vai contar um pouquinho aqui sobre a dinâmica das negociações e aí talvez vocês percebam quão parecido é com uma reunião de condomínio. E se vocês já tiveram o desprazer de participar de uma reunião de condomínio, acho que é uma das coisas mais desagradáveis que pode acontecer, né? E é muito parecido. Muito bem. Outra coisa interessante para vocês saberem, né, como são 3 tratados internacionais que acontecem ao mesmo tempo, né, que estão em vigor ao mesmo tempo, durante do que a gente chama de COP, na verdade, acontecem 3 conferências simultâneas. A COP, que é a Conferência das Partes da Convenção, que a primeira é em 95, mas, ao mesmo tempo, também acontece a CMP, que é a Conferência das Partes do Protocolo de Quioto, e a CMA, que é a Conferência das Partes do Acordo de Paris. Então, embora a gente chame de decisões da COP, a maioria das coisas relevantes que a gente vai ver no final da COP30 não são, na verdade, decisões da COP, são decisões da CMA, que são decisões de implementação do Acordo de Paris. Mas, enfim, de maneira geral, se chama tudo de COP, né? Mas aqui a gente está dando passos para vocês saberem coisas diferentes, né? Para vocês terem uma profundidade maior. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui são principalmente decisões da CMA. Então, essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao longo das 2 semanas, o que a gente chama de COP, tem reuniões sobre essas 3 coisas. Então, dependendo do assunto, dependendo da pauta, geralmente são os mesmos países, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos não entram na sala da CNP, porque ele não faz parte do protocolo de Quioto, né? Então, as partes são quase sempre as mesmas, mas, dependendo do assunto, eles estão reunidos em CMP, em CMA ou em COP. E aí, para encerrar a minha parte e passar a palavra para a Marina, eu queria trazer um exemplo sobre como o Acordo de Paris foi construído, né? Entender quais são as particularidades que as COPs têm que lidar todo ano, né? O Acordo de Paris ele é considerado, por muita gente, um milagre diplomático, porque ele conseguiu uma coisa que o Protocolo de Quioto não conseguiu, que foi reunir quase todos os países do mundo dentro do tratado internacional. Você pode imaginar o quanto isso é difícil, né? Num tratado em que obrigações são estabelecidas, né? Porque ter uma declaração que todos os países do mundo assinam pode até ser simples, mas um tratado internacional em que direitos e obrigações são definidas, né? Isso é um milagre diplomático. Só que ele pagou o preço, né? Eu trouxe um exemplo de alguns preços que ele pagou e também como as COPs conseguem também ir resolvendo e diminuindo o custo desses preços, né? Então, esse aqui é o artigo 2.1 do Acordo de Paris, né? Este acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, né, portanto, vejam, ele está dentro da Convenção, né, incluindo o seu objetivo, o objetivo da Convenção, que é diminuir, né, reduzir os gases de efeito estufa e controlar o aquecimento global, visa
manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e evitar esforços para limitar este aumento de temperatura a 1,5 graus, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima. Agora, eu queria que vocês pensassem e refletissem o que significa bem abaixo de 2 graus. Que número é esse? É 1,9? É 1,8? É 1? É 0,6? O que eu quero dizer é o seguinte, não é por acaso que isso está aqui. É justamente para permitir que cada país interprete da maneira como quiser. Depois a gente vê. Mas vamos colocar esse teto máximo, que todo mundo concordou que 2 graus é o limite? Tá bom. Mas isso é insuficiente. Então vamos colocar que isso é insuficiente, mas cada país interpreta do seu jeito aqui, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos colocar esse mínimo, mas esse bem abaixo abre a porta, abre a oportunidade para que isso seja definido mais para frente. Ou seja, estamos colocando aqui 2 graus, mas também estamos concordando que isso aqui não é o ideal. E essa foi uma linguagem que todo mundo aceitou, que toda a gente aceitou. De novo, o 2.1c, ele fala, tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo ao desenvolvimento de baixa emissão. O que é um fluxo financeiro compatível? O que é incompatível? Isso também não foi definido. A COP26, em Glasgow, ela trouxe definições importantes. Ela reforçou que o objetivo principal é 1.5 em vez do 2. Ou seja, então eles repactuaram lá em 2021, então, portanto, 6 anos depois, que, na verdade, o que eles deveriam perseguir era 1,5 graus. Ou seja, alcançou-se um ambiente de mais conforto para que os países aceitassem a meta de 1,5 graus em 2021, contexto que não existia em 2015. Um outro ponto importante. Na decisão da COP26 está escrito que os países devem reduzir, não é mais aceitável que os países façam subsídios aos combustíveis fósseis. Por quê? Porque se entendeu que subsidiar combustíveis fósseis não é um fluxo financeiro compatível. Então, esse foi o gancho que foi deixado no acordo. Então, por que essa decisão foi possível? Né? Mais para frente, sobre o subsídio aos combustíveis fósseis. Porque existia um parágrafo, um artigo dentro do Acordo de Paris que dizia que devia se definir o que é compatível e o que não é compatível. O fato é que exemplos como esse existem vários. Eu trago sempre esse porque eu acho que eles são os mais evidentes, eles são os mais claros. Mas o Acordo de Paris é um tratado que, em muitos pontos, ele foi construído para ser ambíguo de propósito. Porque o principal objetivo aqui, diferente do Protocolo de Kyoto, era trazer todos os países para a mesa para conversar. E, a partir de então, a COP tem, né, a CMA, mais especificamente, ela tem o grande desafio de fazer com que esses países, conversando, todos os seus diferentes interesses, consigam apontar para um lugar, né, para uma direção que seja razoável para o planeta, para o futuro do planeta. Né? Então, a prioridade aqui foi manter todos na mesa, não punir, né, não estabelecer metas muito bem definidas. Mais do que isso, foi trazer todos para a mesa. Isso ele foi muito bem sucedido. Esse é o tipo de preço que ele pagou. Né? Por outro lado, as COPs têm todo ano a oportunidade de fechar um pouco dessas lacunas e dar um direcionamento um pouco mais claro a partir dessas ambiguidades que foram deixadas de propósito. Então, eu convido vocês a lerem o Acordo de Paris. Ele não é um tratado tão grande, acho que tem umas 20 páginas, é muito interessante, né? Não é um tratado grande, mas entender essa linguagem. Então, quando se vocês em algum momento tiverem a oportunidade de acompanhar a COP, é muito interessante ver como cada palavra conta. E nesse contexto, principalmente de, às vezes, manter ambíguo e, às vezes, fechar a ambiguidade. E com isso eu passo a palavra para a Marina, que vai dar sequência. Sim. Pode deixar Obrigada, André, por essa apresentação. Pode deixar no último, só para fazer um comentário rápido sobre o 2.1c. Como o André apresentou... Eu juro que eu estou tentando, mas não está voltando. Tranquilo. Então pode deixar aí, não tem problema. Agora voltou tudo. Peraí, vou voltar aqui. Mas pode falar. Sim, como o André comentou, eu acompanho o tópico de financiamento há alguns anos, e a negociação sobre como os países entendem
o artigo 2.1c, só o fato da interpretação do escopo de como ele vai ser implementado, isso é uma negociação que está acontecendo há 3 anos. O nome dessa negociação na agenda é o Diálogo de Sharm el-Sheikh sobre o artigo 2.1c em complementariedade com o artigo 9, porque o artigo 9 do Acordo de Paris, se vocês forem ler, ele é o principal artigo que fala sobre financiamento e fala sobre os compromissos dos países desenvolvidos em proverem financiamento a países em desenvolvimento. Então, só para interpretar o que ele significa e essa ambiguidade, já é uma linha de negociação, e a gente está há 3 anos nesse diálogo, e agora vamos chegar na CMA7, que é, como o André explicou, os países que estão dentro do Acordo de Paris se reúnem na COP, embaixo do nome CMA7, para fazer uma interpretação do que foi debatido e fazer meio que um balanço. A gente tem consenso, a gente não tem consenso, porque para muitos países tornar os fluxos financeiros compatíveis é só pensar em financiamento privado, como que o financiamento privado vai ser alinhado com o Acordo de Paris. Para outros, o posicionamento é como os planos nacionais de transição vão ter os seus fluxos financeiros alinhados. E para outros é muito maior, é a gente falar sobre esse financiamento internacional, sobre como que os países desenvolvidos vão prover financiamento para países em desenvolvimento, ou então até debates muito maiores sobre a reforma da arquitetura financeira internacional, que é algo que, inclusive, o Brasil, né, o Negociador do Brasil tem falado sobre isso. Então, queria só expandir um pouco mais nesse artigo como um exemplo de algo que veio ambíguo do Acordo de Paris, mas está sendo negociado entre as partes. Pode passar agora. Eu vi que no chat teve perguntas super interessantes, eu acho que a gente pode expandir, explicar um pouco mais no final, passando sobre elas, mas eu já consigo começar a responder um pouco sobre o que esperar para a COP30. Como o André passou sobre todo o Acordo de Paris, que, enfim, há 10 anos atrás a gente conseguiu trazer todo mundo para a mesa, a gente conseguiu que os países que estavam separados e não estavam cooperando abaixo da convenção, vindos do protocolo de Kyoto, conseguissem voltar e estar engajados novamente nesse processo. Então, depois de 10 anos do Acordo de Paris, a gente tem praticamente toda a parte de negociação já negociada e já decidida, e é por isso que, não pela primeira vez, mas é por isso que essa COP também tem sido chamada da COP da implementação, porque a gente já negociou tudo que tinha para negociar, então agora temos que decidir como que a gente vai implementar todo esse processo de 10 anos desde Paris. E essa é uma COP também muito importante, muito crucial, porque é uma COP que os países têm que renovar as suas NDCs, vão para a terceira rodada de NDCs, e a data final para os países enviarem suas NDCs foi fevereiro. Mas como eu vou explicar um pouco no próximo slide, quase nenhum país, acho que apenas menos de 20 países dos 190 que assinaram tinham enviado suas NDCs em fevereiro, e agora a gente está esperando que os outros enviem para que a gente chegue na COP com o que é chamado de relatório sínteses das NDCs. Então, a gente vai avaliar qual é o tamanho da lacuna de ambição e de implementação que a gente tem quando a gente soma o compromisso de todos os países. E tem até uma pergunta no chat que está perguntando sobre o fato de cada nação propor as suas próprias obrigações. Não é algo negativo? Existe uma coisa dentro do Acordo de Paris, que é que cada NDC ela precisa ser mais ambiciosa que a NDC anterior. Então, um país, quando ele se compromete a cortar as emissões em X%, da próxima vez, ou ele mantém essa meta, o que não seria muito bom, ou ele aumenta isso. Então, são compromissos que os países eles apresentam na convenção e eles precisam implementar nacionalmente. Posso dar um exemplo do que aconteceu também no Brasil?
no governo passado, quando eles apresentaram a segunda NDC do Brasil, eles fizeram uma coisa chamada, que foi chamado de pedalada climática, que é que a meta que o Brasil tinha apresentado, eles tinham mudado o ano base, então, na verdade, eles não estavam emitindo menos, eles não estavam seguindo esse compromisso de ser mais ambicioso com a próxima NDC. Então, alguns grupos, tanto de juventude quanto de grupos de advogados, de algumas organizações, algumas redes aqui do Brasil, entraram com um processo e conseguiram que isso fosse substituído para que a NDC do Brasil tivesse em linha, de fato, com explicar o que é a NDC. Sim, desculpa, eu achei que a gente tivesse entrado nesse assunto. Talvez a gente tenha passado muito rápido. As NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. Alguém já mandou no chat, eu não tinha visto quando eu estava falando. São as contribuições nacionalmente determinadas, que são as metas e os compromissos que os países precisam apresentar na convenção para eles dizerem se eles estão cumprindo, ou para eles contribuírem com o cumprimento do Acordo de Paris. Então, depois, quando a gente soma todos esses compromissos, que a gente vai ver quanto de emissão a gente está reduzindo ou não, e o quanto que a gente vai estar alinhado com aquela meta de bem abaixo de 2 graus ou de 1,5 graus. Falando um pouco também sobre o reforço do multilateralismo, a gente está num momento geopolítico muito sensível e que acho que nem sei o quanto que isso tem precedentes, mas o Brasil tem um histórico de diplomacia e, enquanto presidente da COP, tem tentado também trazer todos os países, todas as partes para a mesa, para que a gente continue negociando, para que a gente continue debatendo sobre o clima, que é uma questão tão importante. Eu posso dar até um exemplo com relação a isso. Em Bonn, que é a reunião dos órgãos subsidiários da convenção, que acontece todo meio do ano em Bonn, na Alemanha, houve a negociação do orçamento da convenção. Então, para a convenção funcionar, para o secretariado funcionar, ele precisa de um orçamento. E os países precisam acordar nesse orçamento, porque, afinal de contas, quem vai pagar são eles. E a meta, a proposta mais ambiciosa para esse orçamento, que chegava mais próximo das necessidades do secretariado para funcionar, era um aumento de 24% do último orçamento acordado. E numa fala muito importante, o Brasil colocou que a gente defender esse orçamento o mais próximo possível das necessidades do secretariado seria uma defesa do multilateralismo, porque a própria convenção funcionar, as reuniões acontecerem, a gente ter esse staff fazendo com que os países continuem conversando e continuem se engajando no processo, isso é uma defesa do multilateralismo. Então, isso tem sido uma mensagem recorrente nas várias falas do Brasil enquanto presidente dessa COP, 10 anos depois de Paris. Falando um pouco mais sobre negociações específicas, também teve uma pergunta sobre financiamento aqui em cima, que no ano passado a gente teve uma meta que foi muito questionada, ou foi dito por algumas pessoas como um fracasso do NCQG. Eu estive acompanhando essa negociação pelos 3 anos que ela existiu, e, de fato, a gente tínhamos expectativas muito maiores. O fato de a gente ter conseguido uma meta é de se comemorar, sim, porque é um tema muito contencioso entre as partes, mas o fracasso ou a decepção de algumas partes com relação ao financiamento do ano passado, ele se reflete nas negociações desse ano. Então, quando a gente fala em preencher lacunas, não é só sobre os tópicos de negociação por si que a gente precisa ainda fechar, mas também sobre questões que vieram do ano passado. Então, dentro do NCQG, a gente não tem uma meta específica para adaptação. Então, financiamento para adaptação é um tópico muito importante para a COP desse ano e que ele precisa estar alinhado com outro tópico muito importante que vai ser negociado esse ano, que são os indicadores da meta global de adaptação. Existe uma meta global de adaptação, mas como que os países conseguem saber se eles estão seguindo essa meta ou não? A gente precisa de indicadores. Mas agora imagina as realidades do mundo inteiro
como que a gente consegue, em 100 indicadores, conseguir definir como que esses países vão medir o alinhamento ou não com essas várias... com a meta global de adaptação. Então, é uma negociação muito importante que vai ser fechada esse ano, e existem uma parte dos indicadores que dizem respeito a meios de implementação. E meios de implementação, uma das questões, né, é financiamento, tecnologia e capacitação. Passando um pouco também com relação a mecanismos inovadores, o que diz respeito a soluções para viabilizar recursos para países vulneráveis. Então, também o que eu estava falando sobre a meta do NCQG ter sido muito questionada, ainda terem... a gente já negociou tudo o que tinha para negociar, mas na hora de implementar, a gente precisa que os recursos fluam para que tudo que foi acordado, de fato, aconteça. Então, é um pedido muito forte para que isso, de fato, para que o financiamento, de fato, chegue nos países que precisam receber. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o Programa de Trabalho de Transição Justa, mas isso é uma prioridade da presidência da COP, e existe a possibilidade dele ser renovado esse ano. A gente saiu de Bonn com um texto bem amadurecido, com um texto muito bom, para esse tópico, mas ainda com algumas contenções importantes. Alguns artigos ou algumas palavras estão em brackets, né, que é em parênteses, colchetes. E isso pode ser contencioso nas negociações em Belém, mas o texto que saiu de Bonn foi um texto que foi bem recebido por várias partes, pela sociedade civil também. Vou falar sobre o último tópico, que é algo que a presidência da COP também tem trazido muito, que é conectar as decisões da COP com pessoas reais. Na última carta deles, na 5ª carta, eles falaram muito sobre pessoas, sobre conectar com as decisões com a vida das pessoas, e acho que isso diz respeito a ser a tal COP da implementação, porque é a COP que, de fato, querem que as decisões saiam do papel. E isso tem muita conexão também com o que é a agenda de ação, que é algo que não é negociado, mas é proposto pelas presidências, junto com os High Level Champions, são os campeões de alto nível que são indicados para engajar os setor privado, ou sociedade civil, ou setores não governamentais, que não estão negociando a nível internacional, mas que também precisam ser engajados nessas metas e nesses compromissos que já foram acordados. Então, conectar a COP com as pessoas e a COP da implementação é uma COP, sim, o meu próximo slide, vou passar para lá, sobre a 6ª carta. Pode passar, André. Muito fresquinha a 6ª carta da presidência da COP, que saiu hoje. Eu trouxe aqui alguns pontos interessantes. Ela é uma carta que é uma carta importante, é uma carta que fala sobre questões importantes, inclusive propõe um espaço para que as partes tenham consultas com a presidência antes da gente chegar na COP, porque por terem várias questões contenciosas dentro da agenda de negociação, é importante que eles tenham esse espaço para conversar, isso é algo inovador, mas outros pontos já foram pontos que já foram repetidos em outras cartas, ou já foram repetidos em outras salas de negociações, mas eu achei que seria interessante trazer para vocês. Logo antes da gente ir para Bonn, a presidência apresentou 3 prioridades dentro da agenda formal de negociações, que seriam os indicadores do Objetivo Global de Adaptação, como já falei um pouco, são 100 indicadores que vão ser acordados no final do ano. O diálogo sobre a implementação dos resultados do Balanço Global. Então, na COP de Dubai, na COP 28, a gente teve o GST, que foi o Balanço Global, para entender o quanto os países estavam alinhados ou não com as suas metas, e o Programa de Trabalho sobre Transição Justa, que também já falei um pouco, é um programa que é recente, mas que ele é um diálogo muito interessante, muito importante, sobre como as sociedades vão transicionar para uma economia de baixo carbono e como que as economias vão reagir ou vão estar preparados ou não para isso. Essas são as 3 prioridades da agenda formal de negociações, e essas prioridades, elas entram dentro de
de um arcabouço maior, que também já mencionei um pouco, mas que está sendo posto como os 3 temas principais que eles querem trazer nessa COP, que é reforçar o multilateralismo, o regime de mudança do clima no âmbito da FCCC, conectar o regime da mudança do clima à vida das pessoas e acelerar a implementação do Acordo de Paris, estimulando a ação e os ajustes estruturais em todas as instituições que podem contribuir para isso. Então, sair de dentro da convenção e mobilizar todas as instituições. Trouxe também umas aspas que já falei um pouco, mas que só poucos países apresentaram as suas NDCs, que são as suas novas metas para 2035. Então, é algo muito urgente e que tem que ser falado cada vez mais para que a gente chegue em setembro, que é a data para o relatório síntese, e a gente chegue com todas as NDCs apresentadas. Pode passar, André. Estou vendo que já estamos adiantados no tempo, mas eu acho que essa última parte é talvez a mais legal e mais real. Vou tentar passar rápido, mas enfim, queria compartilhar um pouco sobre como é exatamente o dia a dia numa COP. E eu trouxe esse slide que tem muitas fotos e pode ter muitas informações, mas ele tem uma linha bem dividida e que não deveria ser tão dividida assim, porque seria bom se a gente conseguisse navegar dos 2 lados. Mas é só essa ideia de que cabem muitas COPs dentro de cada uma das COPs. Como eu falei, eu comecei vindo do ativismo, então na minha primeira COP eu não entrei em uma sala de negociação. Eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu fui para Glasgow junto com o movimento Fridays for Future. A gente organizou protestos, a gente organizou ações, a gente deu entrevistas, a gente fez reuniões bilaterais, a gente fez eventos paralelos, e são todas essas coisas que podem acontecer dentro de uma COP. Nessa foto aí do lado tem o pavilhão do Brasil, acho que esse pavilhão do Brasil, mas todos os pavilhões são meio parecidos, super lotado, porque provavelmente estava acontecendo algum evento lá, mas isso não tem necessariamente a ver com as negociações. Dentro dos pavilhões acontecem lançamentos de estudos ou discussões paralelas sobre outras questões que são relevantes para o regime, mas não que estão realmente conectados com as negociações formais. E do outro lado, todas essas fotos são dentro de salas de negociação, e não significa que a sociedade civil não está lá. A sociedade civil pode estar lá, mas a gente tem um papel de observador do que está acontecendo, ou então, se você estiver associado a alguma das constituencies, que são os grupos da sociedade civil dentro da convenção, a gente também pode falar por alguns minutos, tanto na plenária de abertura, quanto na plenária final, e durante alguma das negociações. E eu coloquei essa última foto aí, que é o André e a Gabi, que também trabalham com a gente na La Clima, porque na COP tem um problema crônico de falta de cadeiras. Então, a gente passa muito tempo sentado no chão, fazendo reuniões, ou anotações, ou, enfim, tudo mais. Pode passar. Essa foto especificamente era um almoço. Essa foto era um almoço. A gente também almoça sentado no chão. Não estive presente. E agora eu vou trazer um pouco sobre a sociedade civil nas negociações. Como eu mencionei, a gente tem um papel de observadores, então essas são os diferentes crachás, os diferentes credenciais que existem numa COP. Na verdade, existem outras, mas essas são as principais. As de partes, então as rosas, que é Party ou Party Overflow, que é algo que os governos também usam para apoiar a participação da sociedade civil ou de pessoas que não fazem parte do governo. Organizações da ONU, então o secretariado, ou o secretário-geral e todos os seus assistentes, as organizações intergovernamentais e as organizações não governamentais, que são verde e amarelo, e para a mídia, para imprensa. Essa credencial de imprensa, ela é barrada em praticamente todas as salas de negociação. Então, é algo interessante se você quiser cobrir o que está acontecendo, mas não entrar nas salas. E a gente fica geralmente sentado na parte de trás, tirando muitas notas, ou então, quando não tem cadeira, a gente fica sentado no chão. Esse é um exemplo que eu estava em Bonn, e eu entrei numa sala e eles me deixaram ficar sentado no chão para que a gente consiga, de fato, acompanhar o que está acontecendo lá. E depois a gente consegue transmitir isso para fora. E as pessoas que entendem ou que acompanham, de fato, as salas de negociação, isso é muito do papel
dá lá clima nas salas, a gente se divide, a gente entra em várias salas, e depois a gente faz briefings ou produz materiais para servir de subsídio para que as ações lá fora aconteçam, para que as reuniões bilaterais das organizações com governantes, elas estejam mais informadas do que está acontecendo dentro das salas. Então, a gente está lá dentro é muito importante para entender, de fato, o que acontece e não só depois escutar relatórios ou ler o relatório síntese do secretariado, que às vezes não pega as dinâmicas, as extensas ou às vezes até de amigos. Esses negociadores eles se conhecem há muitos anos. A negociação do NCQG, que foi a nova meta de financiamento, eles estavam lá e se posicionavam e brigavam e depois no final saíam, cada um batendo nas costas uns dos outros. Não é sempre assim, mas já vi isso acontecer. Podemos passar. Acho que só um negócio rapidinho. Eu já tive várias credenciais. Eu já fui com a rosa, eu já fui com a amarela e eu já fui, inclusive, com a de imprensa, né? E realmente foi uma experiência horrível, porque eu fui barrado em quase tudo. Mas para vocês verem aqui, ó, então essa aqui é uma rosa, Party Overflow. Essa foi a última de Bonn, foi credenciada pelo governo do Brasil, o nome do país. E aqui eu trouxe, tem uma amarela. O ICL é uma organização credenciada como observadora, né? Então, no ano passado, fui de amarelo. Então, para vocês verem, são crachazinho e a gente fica, passa a Copa inteira com esse crachazinho pendurado no pescoço. Legal, bom para mostrar, André. E, para fechar, queria falar um pouco sobre as constituencies, que são, não tem, constituintes, enfim, são coalizões de organizações da sociedade civil que se organizam dentro da UNFCCC. Então, são 9 principais, a de empresas, que é Bingo, de pesquisadores, de agricultores, de sindicatos, mulheres e gênero, povos indígenas, organizações ambientais, e aí é um guarda-chuva muito grande, e governos locais, autoridades municipais, e de crianças e jovens da Yungo, que eu fiz parte por muito tempo da Yungo, hoje estou lá no grupo de trabalho de financiamento e mercados de carbono, pode passar para o lado. Eu trouxe algumas fotos para dar um exemplo da atuação das constituintes dentro da convenção. A gente participa de reuniões bilaterais, a gente também pode, ali também tem um print da plenária, acho que essa foi a plenária final, que elas estavam fazendo uma fala, e tem algo que eu acho que é algo muito interessante que a Yungo produz há alguns anos, e tem super conexão com a LCOI, que é o que vocês estão fazendo aqui, que é o Global Youth Statement. É a Declaração Global de Juventude, que é produzida todos os anos, e ela é alinhada com os tópicos de negociação. Então, é um documento muito extenso, um documento que ele é informado tanto pelos grupos de trabalho, quanto pelas conferências locais de juventude, e que ele, se bem informado e se bem construído, ele tem a demanda das juventudes para todos os tópicos de negociação. Então, é um processo que é interessante de se envolver, mas depois dele ser de fato utilizado, dele ser de fato levado pelos grupos que querem fazer advocacy ou que querem fazer o lobby do bem nos negociadores e apresentar essas demandas que estão lá muito bem organizadas. É um grupo que também, a Yungo, como as outras constituintes, também faz algumas ações e organiza, de certa forma, a participação de juventudes e crianças nas negociações. Então, quando uma parte quer fazer uma reunião ou quer entender as demandas da juventude, ela geralmente entra em contato com a Yungo. Mas isso não significa, e aí pode passar para o próximo, acho que esse é o último slide, isso não significa que jovens não podem se engajar com as outras constituintes, que também têm outras formas de organização e que são super interessantes também de entender como elas funcionam. Eu trouxe algumas fotos de ações da CAN, que é a Climate Action Network, da DCJ, que é o Demand Climate Justice, e são esses 2 grupos que fazem parte da ENGO, que é o que eu apresentei ali nos ONGs ambientais,
E também tem o Women and Gender, que é majoritariamente mulheres e trazem as demandas desse grupo. E também o Indigenous People Caucus, que é as organizações de povos indígenas. Só para mencionar, a CAN, que é a Climate Action Network, eles fazem todos os dias de negociação, eles distribuem o ECO, que é esse jornalzinho, que são alguns artigos que as organizações que fazem parte da CAN produzem com relação às negociações. E eles não são artigos tão técnicos, também tem conteúdos técnicos, mas eles também têm memes ou têm desenhos que tentam explicar o que está acontecendo, explicar a dinâmica das negociações a partir desse jornal. Outras formas de se informar das negociações, eu posso mandar no chat, mas tem outras organizações que fazem também relatórios mais técnicos do que está acontecendo diariamente, além dos briefings da La Clima, tem o Earth Bulletin, que é uma organização que faz relatórios também, e são formas que a sociedade civil tenta se manter informada dentro do processo. Acho que acabei. Temos mais um? É isso. Falamos que íamos deixar mais tempo para perguntas, mas acabou falando demais. Só para encerrar, um convite para vocês entrarem no site da La Clima, e tem muito material sobre a COP lá, tudo em português, né? Então, esse é um dos nossos objetivos também, deixar o conteúdo acessível em língua portuguesa. Esse Acordo de Paris, um guia para os perplexos, a segunda edição foi lançada ontem, então ele está super atualizado, e é um texto, é um manual, né, uma linguagem bem acessível, assim, para quem está introduzindo nesse tema. Então, recomendo vivamente que vocês deem uma passada por esse material. Depois a gente tem, a La Clima sempre produz, junto com a Legal Response International, a LRI, um documento com resumo dos resultados das COPs. Então, a última que a gente tem é da COP 29, e esse documento traz um resumo do resultado de todos os itens de agenda que são negociados. Isso também está em português, embora a capa aí esteja outcomes, tem lá os resultados da COP 29 também. Esse material produzido em inglês, português, espanhol e francês. A gente também faz um resumo mais breve de alguns itens de agenda, de todos que a gente consegue acompanhar nas salas durante a conferência de Bonn. A gente falou várias vezes da conferência de Bonn sem explicar propriamente o que é, mas no meio, entre as COPs, sempre na sede da UNFCCC, né, do secretariado da UNFCCC, que fica na Alemanha, em Bonn, acontece uma conferência preparatória, onde, em tese, deveriam ser definidas as minutas que vão ser negociadas na COP. Nem sempre eles conseguem chegar num acordo sobre essas minutas, mas, na verdade, então, a COP, ela é itinerante, né? Então, todo ano ela acontece em um lugar, cada ano ela acontece em um continente, mas sempre, entre uma COP e outra, tem essa conferência em Bonn, em junho, né? A gente também publicou um e-book sobre questões climáticas que tem a Amazônia como foco principal da discussão, que é esse livro da COP30, e a gente também tem um material que a gente sempre publica antes da COP, que é o Rumo à COP, né, que a gente também explica quais são os mandatos e quais são o que se espera de cada item de agenda que seja negociado, que seja definido. A gente, então, vai publicar o Rumo à COP, edição COP30, em outubro. E, como eu já tinha adiantado, o monitor do Acordo de Paris é esse mailing mensal, né, esse boletim que a gente compartilha mensalmente com todos os andamentos que tiveram no último mês, e também com os andamentos que estão agendados para o mês corrente, né? Sempre solto isso aqui no comecinho do mês, falando do mês anterior, também o que está agendado para o respectivo mês. Esses são os nossos contatos, então, se vocês tiverem qualquer dúvida que a gente não consiga resolver agora, fica aberto aí o convite para vocês entrarem em contato. Muito obrigado. Obrigada, Marina, e obrigada, André. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Foi uma apresentação incrível, super completa. Foram respondendo sem saberem, se calhar, algumas das perguntas que estão no chat. Mas estamos aqui a reunir algumas. Vamos tentar fazer pelo menos 4 perguntas, ok? Pedia que respondessem assim de uma forma mais objetiva e rápida possível também, para não tentarmos
aqui gastar assim muito tempo, porque acredito que as pessoas também querem me dar um jantarinho, não é? Que eu percebo. Por isso, então, vou fazer aqui já uma pergunta que foi feita por duas pessoas já, relacionada com os Estados Unidos. Portanto, temos aqui a pergunta da Rafaela e da Bárbara Peixoto. Eu vou aqui tentar resumir as duas perguntas numa só. Portanto, o que esperar das negociações com a isenção do governo Trump, inclusive na parte do financiamento, além da participação dos seus aliados políticos. E que é a mesma questão relativamente ao facto dos Estados Unidos saírem do Acordo de Paris. Ou seja, que expectativas é que têm, tendo em conta esta situação geopolítica que já tinham mencionado, mas não sei se conseguem desenvolver um bocadinho mais esta situação, esta questão. Eu vou puxar essa rapidamente, que eu vi que tem outras mais específicas que a Marina também vai poder contribuir. Bom, os Estados Unidos, a saída deles é importante. Tá? Acho que tem um ponto interessante para considerar, que os Estados Unidos apresentaram o seu pedido de retirada do Acordo de Paris, mas não da Convenção. Né? O que significa que eles vão ficar na mesma condição que eles tinham em relação ao Protocolo de Quioto. Né? Continuam sendo parte da COP, eles podem participar de reuniões da COP, eles não podem mais participar da CMA. E também eles não cabe mais a eles as obrigações que são referidas aos países desenvolvidos dentro do Acordo de Paris. Isso é um impacto grande, né? Não é pequeno. O próprio orçamento da UNFCCC, ou seja, tudo isso funcionar, né? Os Estados Unidos têm uma participação que é mais de 20%. Vocês imaginam, se você tem uma empresa, se você tem uma organização, seja qual for, de um ano para o outro, vocês têm 20% a menos de orçamento, sem um aviso muito prévio. Né? De repente, 20% a menos de dinheiro. Então, isso é um impacto importante. Né? Agora, isso é importante entender que, quando a gente fala de direito internacional, não são propriamente leis que tem, né? São contratos. Não existem leis que existem para todos os países. Tem contratos, quais os países entendem que eles devem participar ou não. E aí é uma condição do multilateralismo. Né? Enquanto os países têm a sua alternância de poder, alguns de maneira democrática, outros não, mas sempre tem alguma alternância de poder. Afinal, nem que seja quando o governante morre, né, ele é substituído por outro, no caso de monarquia, por exemplo, ditaduras. Então, sempre há algum tipo de alternância de poder, e o multilateralismo está à mercê dessa situação de que o próximo governante pode não achar mais que aquele contrato é razoável. Em tese, ele é endossado, principalmente quando ele é eleito, ele é endossado pela sociedade que o elegeu a fazer isso. Né? Então, isso faz parte do multilateralismo, o que significa que os Estados Unidos, se eles permanecerem numa democracia, pode ter essa alternância, e os Estados Unidos pode voltar de novo. Né? Então, mas isso faz parte. Né? Isso faz parte do jogo do multilateralismo, tanto para o Acordo de Paris, quanto para a OMS, por exemplo. Os Estados Unidos saírem da OMS, você consegue imaginar, no contexto de pandemia, como a OMS foi importante. No curto prazo, é até mais grave a saída dos Estados Unidos da OMS do que no Acordo de Paris. Né? O impacto que isso pode causar para a saúde é impensável que seria da pandemia sem a OMS, por exemplo. Então, o multilateralismo está em crise, a saída dos Estados Unidos é talvez o maior símbolo disso, né, a sequência mais evidente disso, mas o fato é que a gente espera que, com a alternância de poder de novo, isso aconteça. O Brasil passou por isso também. O Brasil não o Brasil não saiu do Acordo de Paris no governo do Bolsonaro por uma questão muito pragmática de que a ministra da Cultura achava que o Brasil deveria ficar porque ele poderia ganhar financiamento a partir dali. Foi isso que manteve o Brasil no Acordo de Paris durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a prometer em campanha que ele tiraria o Brasil do Acordo de Paris. Né? Então, mas nós passamos por isso, e veja só, no governo seguinte, a COP será sediada no Brasil. Então, eu prefiro pensar também de que esse problema dos Estados Unidos é sério, é grave, mas ele tende a ser momentâneo. Então, isso é importante. E assim como os Estados Unidos podem voltar, outros países podem sair. Isso faz parte do jogo.
Obrigada, André. Penso que ficou bastante esclarecido. Vou passar então aqui para as próximas questões. Tenho aqui peço desculpa se eu estiver a estragar algum nome, ok? Que é da Julie Carvalho. Foi mais ou menos? Ok, peço desculpa. Que tem duas perguntas, mas eu penso que vou fazer já as duas, porque podem interligar-se. Não sei se Marina poderás querer responder a esta. Então, primeiro que tudo é sobre expectativas para a COP deste ano, já falaram sobre isso, ela diz-nos assim: no ano passado, no Azerbaijão, o presidente chegou a chamar o petróleo de bênção de Deus. Agora a conferência será no coração da Amazónia, em meio à discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. O que podemos esperar das negociações sobre esse tema? Pelo facto de ser no Brasil, há mais espaço de influência para o sul global e para o BRICS? E a segunda questão diz respeito ao financiamento climático. No ano passado houve muito debate sobre o valor considerado insuficiente e para muitos um fracasso nas metas de financiamento. O Brasil pode ter mais poder de negociação nesse tema, também por questões políticas, e há como cobrar compromissos dos países envolvidos nesta edição da conferência, como por exemplo a União Europeia, como nós aqui em Portugal podemos influenciar de alguma forma. Pronto, deixo esta questão para Marina, André, estão à vontade. Posso começar? Perguntas de trilhões de dólares. E até o presidente da COP Ninguém disse que era fácil, são perguntas complexas e ele vai tentar sobreviver, eu também vou tentar sobreviver às perguntas. Posso começar sobre a primeira, sobre combustíveis fósseis. A gente teve uma decisão histórica na COP de Dubai sobre transitioning away from fossil fuels, ou seja, uma transição para longe dos combustíveis fósseis, que foi a primeira vez que isso foi mencionado tão explicitamente. Então, é algo que já é acordado entre os países, que isso, de fato, precisa acontecer, e é a principal causa da crise climática, então isso, de fato, é importante que a gente tenha tido esse acordo, é importante que a gente tenha tido essa decisão. E agora, o que a gente tem escutado em vários grupos que fazem advocacy por incluir uma língua mais forte com relação a combustíveis fósseis nas negociações, a gente não vê muito, tenho conversado com alguns grupos, não entendem muito onde isso entraria. E o que a ministra do Meio Ambiente do Brasil, a Marina Silva, e mais recentemente o presidente da COP30 falou, é sobre a necessidade da gente ter uma organização dessa transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, quem são os países que vão fazer isso primeiro? Quais são as metas? Quais são os anos para isso acontecer, para isso terminar? Então, eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, principalmente considerando que é algo que já foi acordado, já está. Eu não gosto muito de dizer, a gente tem um mandato, a gente tem uma decisão, então tecnicamente isso já está acordado, mas não dá para dizer que isso está dado. Então, para que a gente consiga organizar, então, da mesma forma que a gente continua renegociando ou entendendo, renegociando não, mas negociando o escopo de alguns acordos ambíguos, de alguns artigos ambíguos do Acordo de Paris, como que a gente vai negociar e como a gente vai entender que esse transitional way vai ser feito. Então, acho que é muito importante continuar falando sobre isso, justamente para que isso reapareça nas negociações, mas de uma forma que adicione uma camada e não repita o que já foi acordado. Com relação a financiamento, como eu falei um pouco também sobre a meta do ano passado, que ela foi um pouco frustrante para muitos países, mas o que aconteceu, o que também vem do mandato dessa nova meta do ano passado, é que as duas presidências, a presidência da COP30 e a presidência da COP29, elas precisam apresentar um mapa do caminho, que é um roadmap, para mobilizar 1,3 trilhão de financiamento para países em desenvolvimento enfrentarem a crise climática. Então, não é um item negociado, mas é um relatório, é um mapa do caminho que vai vir das presidências. Então, de certa forma, a presidência do Azerbaijão, a presidência do Brasil, da COP29 e da COP30, tem um pouco mais de poder aí da caneta para colocarem o que elas entendem que é a prioridade nessa arquitetura de mobilização de financiamento para chegar a 1,3 trilhão.
Então, é algo que a gente pode ter notícias melhores nessa COP, mas que de fato precisa ser implementado. E pela falta de confiança, e eu vou acabar, pela falta de confiança na nova meta de financiamento do ano passado, em Bonn e também na COP, alguns países em desenvolvimento propuseram um novo item de agenda para debater sobre o artigo 9.1. O artigo 9.1 fala sobre a obrigação de provisão de financiamento, é um dos artigos mais fortes do Acordo de Paris, com uma linguagem mais forte, que ele não fala de encorajar o financiamento, ele fala de que os países são obrigados, e isso é um item contencioso na agenda, porque como o NCQG não conseguiu resolver questões de financiamento, e esse roadmap só vai ser lançado na COP, a gente está nesse meio do caminho do processo negocial, que ainda é muita falta de confiança se o financiamento de fato vai chegar para a implementação. Então, é esse momento que estamos com relação a financiamento. Muito obrigada, Marina. Então, se calhar vou avançar também para a próxima pergunta. Temos aqui uma pergunta da Giovana, que diz, porque alguns países têm metas de redução de gases de efeito de estufa relativos a 1990 e outros a 2005. Fiquei pensando que tem alguma relação com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, após ouvir a explicação do primeiro slide. E agora, sobre o comentário da pedalada climática, entre aspas. Não sei se tem André, algo... quer responder É, de transparência? Em geral, isso os países estão trabalhando para que as NDCs agora se padronizem nesse sentido, né? Mas o que aconteceu, principalmente nas primeiras NDCs, é que os países que eram do anexo 1 já tinham a base de 90, porque essa era a base que foi definida no protocolo de Kyoto, e os países, a maioria dos países em desenvolvimento, que quando apresentaram suas primeiras metas voluntárias em 2009, né, depois do Acordo de Copenhague, eles usaram o ano de 2005 como base, né? Isso tem a ver, de fato, com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, já que isso era se fosse uma emenda de compromissos em relação ao Protocolo de Kyoto. Os países em desenvolvimento, metas voluntárias com ano base em 2005, e os países desenvolvidos, metas obrigatórias, fornecidas pelo próprio acordo, com o ano base de 90. Por que isso é tão relevante? Porque o ano base importa? Porque as emissões sempre vão aumentando, ano a ano. Quanto mais tarde é o ano base, maior são as emissões no qual você se baseia para reduzir. Então, uma emissão, o que eu quero dizer com isso? Emissões de 20% em relação às emissões de 90, e de 20% em relação às emissões de 2005, em números absolutos, o ano base de 2005, a redução é menor. Então, é por isso que, mas em geral, a divisão é essa. Os países que eram não anexo 1 usam 2005, e os países que eram anexo 1 usam 90. Muito obrigada, André. Então, passamos agora para a questão da Francisca Simões, que, primeiro que tudo, agradece imenso pela apresentação, e depois diz, muitas vezes assume-se que as florestas, principalmente tropicais, continuarão a funcionar como semidores líquidos de carbono. No entanto, estudos recentes apontam sinais de saturação e até de emissão líquida em algumas regiões. De que forma está esta incerteza científica a ser incorporada nas negociações sobre mitigação? Conseguem dar algum input? Bem, não existe hoje, atualmente, nenhum item que aborde especificamente o tema de florestas, né? As florestas, elas entram existe hoje um item de agenda sobre mitigação, que é o Mitigation Work Program, que ele basicamente propõe diálogos sobre temas relevantes para mitigação, para que os países, durante o semestre, apresentem ali as suas experiências, o que eles fizeram, quais são as suas dificuldades em termos setoriais mesmo para mitigação. Então, o Mitigation Work Program é o MWP. Então, o MWP ele já teve uma primeira rodada que foi sobre combustíveis fósseis, depois ele teve uma rodada sobre florestas, e agora ele está numa rodada sobre resíduos, né? Então, os países compartilham suas experiências, suas dificuldades, seus sucessos
em relação à mitigação nesse campo. Então, principalmente nesse momento, é aí que as florestas são abordadas. Mas, sempre nas negociações, essas inovações científicas são consideradas, né? Então, assim, a melhor resposta que eu posso dar é, nesse momento, dentro desse item de agenda do MWP, mas também os países que consideram as florestas como algo relevante para a sua NDC, ou seja, para o seu compromisso nacional, eles têm que considerar o melhor conhecimento científico disponível, né? Então, países que têm bastante florestas, né, e que usam as florestas como suas metas de mitigação, como o Brasil, como a Indonésia, como a Colômbia, como o Congo, por exemplo, são países que, ao estabelecerem as suas metas de redução de florestas, precisam considerar a melhor ciência disponível. Então, é nesse lugar, principalmente, que essas informações vêm, dentro do cálculo das MDCs de cada país. Obrigada, André. Então vamos agora à última questão, da Isabel Brás. Como a atual presidência da COP30 está integrando as lideranças indígenas nas negociações climáticas, na vossa experiência, os saberes e as necessidades das comunidades indígenas estão tendo o devido espaço e visibilidade que reivindicam? Posso falar um pouco sobre o círculo? Como eu falei, os povos indígenas, eles têm o caucus como uma constituinte reconhecida, então eles se organizam dentro dessa esfera para participarem das negociações, e e tem sido cada vez mais mencionado com o apoio de algumas partes específicas para estarem nas decisões, ou para serem mencionados como grupos prioritários nas decisões, e algo inovador desse ano, da COP desse ano, é que a presidência da COP fez 4 círculos para apoiarem na governança da presidência, e um desses círculos, que é liderado pela Sônia Guajajara, que é a ministra de Povos Indígenas do Brasil, estão fazendo consultas com diversos grupos de povos indígenas do mundo todo, para entenderem expectativas, entenderem como eles estão sendo considerados ou não nas decisões, e quais são as prioridades para esse ano de COP30. Então, são algumas inovações na governança, e que às vezes pode não parecer que estão mudando estruturas, mas criam precedentes. Então, numa próxima COP, como eles vão conseguir ter esses espaços de consultas também, ou não, são algumas estruturas dentro da governança que a presidência tem tentado aproximar a esfera das negociações com as pessoas, e aí especificamente com grupos de povos indígenas. Eu tenho uma reunião em 1 minuto, e eu gostaria de ficar um pouco mais, mas enfim, não sei se já Obrigada, estamos Marina. acabando. Não, estamos mesmo a finalizar. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Então, assim, algumas perguntas. Quero primeiro que tudo agradecer a todos vós por terem participado ativamente no nosso chat. Algumas perguntas foram respondidas ao longo da sessão, ok? Mas se surgirem mais dúvidas, algumas questões, podem contactar a Marina e o André, podem chateá-los pelo LinkedIn, calculo que seja uma das opções mais fáceis, ou então através da La Clima, mas também através do nosso grupo do WhatsApp da LCOI, vocês podem colocar as vossas questões, que nós estamos prontos para vos apoiar e ajudar e trocar ideias, ok? Portanto, estejam sempre à vontade. Relembro também que este webinar, esta sessão foi gravada, portanto, iremos enviar o link de gravação por e-mail, não só para as pessoas que não puderam estar presentes, mas também para vocês que quiserem voltar a assistir, ok? Para finalizar também, relembro então que temos um formulário de feedback que a nossa equipa vai colocar agora, penso que será Tamir, exatamente, já está no nosso chat, o formulário de feedback que devem preencher sobre cada sessão para terem então direito ao certificado de participação. Incentivo-vos a responder o mais rápido possível enquanto o conteúdo ainda está fresquinho, ok? Mas não é nada de muito complicado, não se preocupem, ok? Algo muito simples, é só também para nós termos o feedback e termos algumas das vossos inputs, as vossas conclusões desta sessão, ok? Lembro também que o próximo webinar é já na quinta-feira, às 19 horas.
será então escrita para recomendações da juventude para a COP30, com a Bianca Castro e a Luísa Barateiro. É às 19 horas do horário de Portugal, estão todos convidados, espero que possam vir, mas relembro, obviamente, que temos as gravações. Se alguém quiser dar algum comentário assim muito rápido, questões já não, mas algum comentário, alguma coisa, podem colocar a mão no ar através daqui da plataforma e aceitamos aqui comentários de 2 pessoas. Se não, damos por encerrado a nossa primeiro webinar da 4ª edição do Corp Portugal. Estou a gostar muito das reações, ótimo, estou muito feliz e obrigada também pelos comentários no chat. Ok, Manuel, podes à vontade. Estou a tratar toda a gente por tu, peço desculpa. Força, Manuel. Não estamos a ouvir, Manuel. Se calhar foi um erro. Acho que foi sem querer. Foi, pronto. Mas mal, se alguém quiser falar, esteja à vontade, temos 2 minutinhos, ok? Eu sei que também devem ter fome. Como prometido, a gente vai encerrar bem antes das 21, conforme foi descrito, sem certeza, mas com um pouco de certeza, mas pronto. Fiquem à vontade, pessoal, para a gente ter alguns comentários finais, senão a gente finaliza e se vê na quinta-feira. Inês, força. Obrigada, boa noite. Obrigada. Inês, força, podes Olá. falar. Eu só queria fazer Inês. mesmo um comentário. Olá, Bárbara. Só queria mesmo fazer um comentário, porque enquanto pessoa que está exatamente a investigar o impacto da comunicação de ciência climática destinada aos jovens, eu acho que isto foi um momento incrível para sentir na pele a diferença que faz realmente ter uma iniciativa destas dedicada exatamente aos jovens e a comunicação e a forma como se faz, porque aquela analogia da reunião de condomínio é um exemplo perfeito para este tipo de coisas, que é, muitas vezes é preciso simplificar, tentar dar exemplos da vida real, do cotidiano, para termos mais interesse dos jovens e termos mais interação e mais impacto. E acho que isto foi um exemplo incrível e é mesmo este tipo de coisas que me faz querer participar nestas iniciativas, que é mesmo para perceber como é que, se eu quero perceber como é que se está a construir a literacia climática dos jovens em Portugal, muitas vezes é esta questão que acaba por surgir, que é a comunicação não está a ser feita para os jovens. E é preciso que a comunicação seja mais feita para os jovens. Portanto, obrigada, André e Marina, que já saiu, e também a toda a coordenação do evento, porque acho que é mesmo iniciativas destas que fazem a diferença. Só queria mesmo dar-vos os parabéns. Obrigada, Inês. Obrigada. Como David Attenborough disse, quando criou a sua conta no Instagram, ele disse que o problema da crise climática agora é um problema de comunicação. E é bem verdade. Portanto, conseguir comunicar de forma efetiva estas questões e para a juventude, mas também para pessoas até mais velhas, não é? Que nós queremos aqui um contacto intergeracional. Mas muito obrigada por esse comentário e é mesmo isso que nós estamos a trabalhar e o André e a Marina são ótimos, sabíamos que seriam ótimos oradores para esta primeira sessão e para todas as outras, mas escolhemos para esta primeira sessão. Se não tiverem mais comentários, também estão à vontade para interagir no Instagram, comentarem, ok? A nossa organização agradece e agradecemos então novamente. O André quer falar, força, André, à vontade. Eu quero só fazer um agradecimento final, Bárbara. Agradecer a atenção de todos vocês até essa hora, mesmo cheios de fome, provavelmente. Mas espero também encontrar todos vocês na presencial e também ver que eu deixei aqui também o link da minha tese de doutoramento, que eu abordo todo esse tema, para quem quiser, de fato, ter uma visão mais aprofundada, né, desse tema, né? Esse foi o meu objeto de investigação, no doutoramento, então, o resultado é a tese, tá no link aqui no chat. Mas, muito obrigado, espero vê-los em breve. Obrigada, André. E estive na defesa
da dissertação de doutoramento e sem dúvida que vale a pena a leitura. Portanto, muito obrigada a todos. Acho que merecemos agora ir descansar um bocadinho, não é? Vão continuando a interagir, estão a ser ótimos, muito bons, estão a ser muito melhores do que a turma anterior, do ano passado, estão a ser ótimos no WhatsApp, portanto, força, continuem a interagir. Obrigada por tudo e vemo-nos na quinta-feira. Tchau. Ok, pessoal? Obrigada. Obrigada. Tchau a todos. Tchau. Obrigada.